Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou com uma dica sensacional para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós vamos falar de arquivologia do método de arquivamento alfabético. Aquele método que tem 13 regras. Não vou falar de todas as 13 não, mas vou resolver inclusive a questão que caiu na prova de 2017 e vou dar uns macetes bem legal para vocês e vamos resolver até uma questãozinha aqui de outra banca para você fortalecer, tá bom? Então não perde, não deixe de assistir essa videoaula até o final, vale a pena, tem tudo para cair uma questão de novo na prova desse ano, tá bom? Então vamos começar. Bem, primeiro eu queria situá-los. Existem vários métodos de arquivamento. A banca Comperv, ela trabalha mais com os métodos básicos, tanto que você vai ver que ela cita isso na questão. Mas existem também os métodos padronizados. No nosso curso online completo, a gente vê um por um desses, tá? Agora, os métodos básicos, eles podem ser o método alfabético, geográfico, numérico, sendo que o numérico tem 3 tipos de numérico: numérico simples, numérico cronológico e numérico dígito terminal. E os métodos ideográficos, por assunto. Os métodos ideográficos, eles podem ser alfabéticos ou numérico. Então, eu posso ter o ideográfico, alfabético e enciclopédico. Ideográfico, alfabético, dicionário. Ideográfico, numérico duplex, numérico decimal ou numérico unitermo. Tudo isso a gente vê. Mas para a nossa prova, é preciso, principalmente, que você saiba o método alfabético, geográfico, numérico e ideográfico, pelo menos o básico. Mas o alfabético é importante que você saiba muito mesmo, porque caiu em 2017 uma questão e você não pode deixar de acertar. Então a nossa dica dessa videoaula é sobre o método alfabético, tá bom? Então quando você vai organizar os documentos, imagine que você tem um documento que são cartas. Cartas, por exemplo, tem número, carta 001/2018, carta 002/2018. Você pode, toda carta tem um remetente, tem um destinatário, toda carta tem um assunto. Você vai escolher qual o critério que você vai usar. Ah, vai ser pelo nome do remetente. Opa, então é pelo nome? É o método alfabético. Ah, não, vai ser pela data. Opa, aí já é cronológico. Vai ser pelo número da carta. É o método numérico simples. Ah, vai ser pelo assunto. O assunto é férias. Opa, o assunto é o método ideográfico. Pense em ideia. Assunto, tá? Método ideográfico, pelo assunto. Nós vamos falar quando o principal tópico a ser utilizado, o principal critério é o nome, tá? Então nós estamos diante do método alfabético. O método alfabético é composto de 13 regras de alfabetização. Vamos ver aqui as principais. No curso completo a gente vê todas, mas as mais importantes nós vamos ver aqui, tá bom? É importante você saber que você se depara com isso aqui muitas vezes quando você vai elaborar a bibliografia de livro. Meu nome, por exemplo, é Petrônio Oliveira de Castro. Imagine que eu sou autor de um livro. Aí você vai ver lá na bibliografia do livro, Castro, Petrônio Oliveira de. Então, o meu nome é Petrônio, começa com P, mas na hora de eu ordenar os documentos, eu não vou colocar na letra P de Petrônio, e sim C de Castro. Vamos ver como é que funciona isso. Temos aqui a primeira regra, a mais básica e mais importante, tá? Ela é a base de tudo. Primeira regra, nos nomes de pessoas físicas, nomes de pessoas, considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Prenome é o primeiro nome. Então, se o nome da pessoa é João Barbosa, eu digo assim, menino, pega a ficha do João Barbosa lá. Aí o cara vai lá na pasta e começa a procurar no J. Chefe, não tem a pasta do João Barbosa. Onde você procurou no J, não é no J, meu amigo. Nós usamos aqui o método alfabético. Então, João Barbosa você considera o último sobrenome, Barbosa, João. Então, eu vou procurar a ficha do João Barbosa no B. B de Barbosa, entendeu? Petrônio Oliveira de Castro, olha que nome bonito, né? Cara lá do sertão do Piauí, né? O pai chamou de Petrônio Caboclo, né? É isso, né? Um cara lá chamado Petrônio Portela, foi ministro, não sei do que. Isso na época do militarismo, hein? Petrônio Oliveira de Castro. Pega lá a ficha do Petrônio Oliveira de Castro, Cabo da Peste. Bem,
Vai procurar a letra P? Não. Porque qual é o último sobrenome? Último sobrenome. É ele que eu vou procurar. Castro. Então vai ser Castro, vírgula, Petrônio Oliveira de. Então eu vou procurar a ficha do professor Petrônio Oliveira de Castro lá no C de Castro, entendeu? Então a primeira regra diz que no nome de pessoa física considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Você tem que memorizar a regra porque ele pode dar uma ordem, vários nomes e perguntar qual a ordem que você tem que arquivar. Então se o nome da pessoa, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, vai ficar antes ou depois de Petrônio Oliveira de Castro? Cabral, vírgula, Pedro Álvares. Então Cabral começa com CA, Castro começa com CA também. Só que a terceira letra do Cabral é um B e a terceira letra do Castro é um S. Então o Cabral vem primeiro, tá? Pedro Álvares Cabral sempre está primeiro, né? Então é isso a ideia, tem que saber a regra. Nome de pessoa física considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Ok? Então vamos agora... Ah, professor, e se terminar em neto? Calma, que essas regras, por isso que são 13. As mais importantes nós vamos ver aqui. Vamos ver quase todas, tá bom? Bem, vem a segunda regra. Todas essas regras são importantes para a prova. Sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo, ou um adjetivo e um substantivo, a ordem não interessa, ou ligados por hífen, não se separam. Então, se o nome do caboclo é Camilo Castelo Branco, Castelo é um substantivo e branco é um adjetivo. Então, eu não posso dizer Camilo Castelo Branco. Pega a ficha do Camilo Castelo Branco. Eu vou pegar no C de Camilo? Não. No B de branco? Não. Por quê? Porque Castelo Branco não se separa. Porque Castelo é um substantivo e branco é um adjetivo. Então, fica Castelo Branco, vírgula, Camilo. Então, eu vou procurar a ficha do Camilo Castelo Branco na letra C. Na letra C. Tá? Paulo Monte Verde. O monte é verde. O monte é um substantivo. Verde é um adjetivo. Eu não posso separar. Então fica Monte Verde, vírgula, Paulo. Então a ficha dele vai estar na letra M. Heitor Villa-Lobos. Tem um hífen aqui, ó. Um hífen. Então não pode separar. Não pode ser Lobos, vírgula. Não. Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos, vírgula, Heitor. A ficha dele está lá na letra V. Se fosse um adjetivo e um substantivo, eu conheço uma pessoa que se chama Maria da Boa Morte. Sério? Maria da Boa Morte. Boa é um adjetivo e morte é um substantivo. Não pode separar, porque a morte é que é boa. Não pode separar. Não pode ser morte, vírgula, Maria da Boa. Não, não é isso. É a morte que é boa. Maria da Boa Morte fica Boa Morte, vírgula, Maria da. Então não importa se é substantivo e adjetivo. Eu quero que vocês entendam a essência dessa regra. Uma palavra está relacionada com a outra. O Castelo Branco, Monte Verde, Boa Morte. Você pode separar, entendeu? Porque uma está ligada com a outra. Tudo bem aqui? Então, pensa sempre assim. Onde eu vou, em que gaveta, em que letra eu procuro a ficha do Camilo Castelo Branco? No B de branco? Não. Castelo Branco é no C. É no C. Ok. Vamos para a terceira regra de alfabetação. Os sobrenomes formados com a palavra são, santo, santa. Cuidado que não tem santos. É são, santo e santa. Seguem as regras aplicadas para sobrenomes compostos por adjetivo e substantivo. Ele está dizendo que sobrenomes formados com as palavras são, santo e santa não se separam. Não se separam. Ele disse que segue aquela regra que eu acabei de estudar, que é a regra número 2. Ou seja, o nome da pessoa é Valdemar Santa Rita. Santa Rita, não posso dizer Valdemar, não posso ser Rita, vírgula, Valdemar Santa. Não, é aquela ideia, pessoal. Quem é santa? É a Rita, então não pode separar. Fica Santa Rita, vírgula, Valdemar. Então a ficha do Valdemar Santa Rita não está no W de Valdemar, nem no R de Rita, está no S de Santa. Luciano Santo Cristo. Não pode separar Santo Cristo. Fica Santo Cristo, vírgula, Luciano. Mas cuidado, se o nome fosse Luciano de Souza Santo Cristo. Entendeu? Aí ia ficar Santo Cristo, Luciano Souza. Mas se fosse Luciano Santo Cristo de Moraes, ia ser Moraes, vírgula,
Luciano Santo Cristo de. Eu não posso separar o Santo Cristo. Se ele estiver antes da vírgula, tá junto. Se estiver depois da vírgula, tá junto. Mas o Santo Cristo está sempre junto um do outro. Irving São Paulo. Fica São Paulo, vírgula, Irving. A ficha do Irving São Paulo não está no I nem no P de Paulo, está no S, tá bom? Essa é a regra de número 3. Sobrenomes formados com as palavras São, Santo e Santa não se separam daquele termo que ele está se referindo. Regra de número 6, professor, o senhor pulou. Pois é, eu falei que eu ia ver as principais. Pulei a 4 e a 5. Joga lá no Google, se você não tem o material na loja do concurseiro, regras, 13 regras de complementação. Aí você vai ver, tá? Quais são essas regras aí. Eu não vou precisar dessas outras, que são menos importantes, mas você tem que saber. Eu não vou precisar para resolver as questões que eu coloquei aqui no final da banca Comperf, tá bom? Mas aqui já é uma boa adiantada. Regra de número 6. Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco, essa é uma das mais importantes, como filho, neto, junho, sobrinho, são consideradas parte integrante do último sobrenome, mas não são consideradas na ordem alfabética. Então, o nome da pessoa é Antônio Almeida Filho. Num primeiro momento, você pode achar que vai ficar Antônio Almeida Filho. Filho, vírgula, Antônio Almeida. Negativo. Porque filho não representa o nome de uma família. Petrônio Oliveira de Castro. Eu sou da família Castro. Castro, vírgula, Petrônio. Entendeu? Agora, eu não sou da família Filho, da família Júnior. Eu sou da família Almeida Filho. Almeida Filho. Então, se termina em filho, Júnior, sobrinho, neto, você não pode separar o último sobrenome desta designação. Então, fica Antônio Almeida Filho. Fica Almeida Filho, Antônio. Pronto, eu vou procurar a ficha do Antônio Almeida Filho lá no A de Almeida. Paulo Ribeiro Júnior. Vai ficar Ribeiro Júnior, vírgula, Paulo. E a ficha do Paulo Ribeiro Júnior vai estar lá no R, tá bom? A ficha do Joaquim Vasconcelos Sobrinho não vai ficar no S de sobrinho. Não pode fazer sobrinho, vírgula. Vasconcelos Sobrinho, vírgula, Joaquim. E Henrique Viana Neto não pode separar. Viana Neto, vírgula, Henrique. Tudo bem, pessoal? A ideia aqui, então, se eu vou verificar, às vezes o nome do cara é Antônio, mas só que no final tem um Neto. Aparentemente a ficha dele é uma das primeiras, por causa de A de Antônio, mas não, tá lá no Viana Neto, tá lá no V, por exemplo, tá bom? 7ª regra. Os títulos, tipo professor, ministro, os títulos não são considerados na alfabetação. São colocados após o nome completo entre parênteses. Claro que o nome completo tem que respeitar a regra. Ministro Milton Campos. Milton Campos, é Campos, vírgula, Milton. Aí ministro põe em parênteses. Professor Petrônio Castro, o cara não. Professor Petrônio Castro, fica Castro, vírgula, Petrônio, professor. General Paulo Pereira, general é um título, Pereira, vírgula, Paulo, general. Doutor Pedro Teixeira, Teixeira, vírgula, Pedro, doutor. Se fosse doutor Pedro Teixeira Júnior, Teixeira Júnior, vírgula, Pedro, doutor. A regra para o nome, você usa a mesma regra que você já aprendeu. Só que no final você põe o título entre parênteses, tá bom? Regra de número 13. Nos títulos de congressos, conferências, reuniões, assembleias e assemelhados, os números, sejam eles arábicos, romanos ou escritos por extenso, deverão aparecer no fim, entre parênteses. Por exemplo, aqui, segunda conferência de pintura moderna. Você põe conferência de pintura moderna e o segundo em romano em parênteses. Não vai fazer moderna, vírgula, tá, pessoal? Não existe isso, tá? Quinto congresso de geografia e no final, entre parênteses, quinto. Terceiro, em ordinal, congresso de geologia e no final, terceiro, entre parênteses. Essas são as regras que compõem a nossa dica de hoje. Vamos agora fazer uma questãozinha ou duas e vamos ver se vocês captaram essas regrinhas, tá? Antes, só lembrando mais uma vez que o nosso incrível, sensacional curso online,
que vai fazer toda a diferença na sua preparação, ainda tem tempo de entrar, muito tempo mesmo, tá? Não deixa de fazer a sua inscrição aí, apenas R$ 255, um curso totalmente direcionado. Eu prometo que vou fazer de tudo para você passar. O que depender de mim e da minha equipe, nós vamos fazer de tudo para que você chegue bem mais preparado, conhecendo muito essa banca Comperv. Por exemplo, aqui uma questão de 2017. Eu vi várias provas dessa banca que ele coloca tópicos que não estão no programa. A gente vai ter que ministrar. Já disponibilizamos, inclusive, alguns. Você tem que chegar bem preparado, tá bom? Vamos lá. Essa questão caiu em 2017, na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para assistente de administração. Visando sua localização futura, documentos podem ser armazenados de 4 formas distintas, de acordo com um dos seguintes métodos de arquivamento: alfabético, numérico, geográfico ou ideográfico. Para que os documentos dos docentes, dos professores, de uma instituição de ensino sejam arquivados em pastas, é necessário organizá-los de acordo com um desses métodos. Suponha que a relação apresentada a seguir seja desses docentes e que suas pastas devam ser ordenados para fins de arquivamento pelo primeiro dos métodos. Ou seja, o primeiro que ele falou foi o alfabético. Primeiro, anteriormente. Pronto. Então ele vai me dar uma relação dos nomes dos professores e ele quer que eu use o método alfabético. Olha só aqui, pessoal. Eu até automatizei isso aqui para vocês entenderem melhor. Então eu tenho o professor José Ouro Preto, que é a letra A, Pedro da Silveira Neto, B, Heitor Villa-Lobos, C, Jesuína Santa Cruz, D e Antônio Teixeira, E. De acordo com as regras de alfabetização, essas pastas devem ser organizadas em que ordem? Esse A, B, C, D, E não faz parte do nome do professor, não. Ele quer saber qual é a ordem. Primeiro é o B. Cuidado, o Antônio Teixeira começa com A, então ele é o primeiro. Será que é assim? Não. Por quê? Porque José Ouro Preto vai ser no J, pessoal? Não. José Ouro Preto. Ouro é um substantivo e preto é um adjetivo. Não pode separar ouro de preto. Então, José Ouro Preto fica como? Ouro Preto, vírgula, José. Tá aqui, ó. Ouro Preto, vírgula, José. Começa com O. Ouro Preto, vírgula, José. É o O que vai ser usado como base. E o Pedro da Silveira Neto? Será que é Neto, vírgula, Pedro da Silveira? Silveira Neto, Petróleo Neto, olha o netinho. Neto, filho, sobrinho e Júnior não se separa. São muito molequinho. Pedro da Silveira Neto. Silveira Neto, vírgula, Pedro da. Silveira Neto, vírgula, Pedro da. Vai começar com S. S-I. Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos tem hífen. Hífen não se separa. Villa-Lobos, vírgula, Heitor. Primeiro você anota como vai ser o nome para ordenar, para fins de ordenação. Depois você vê qual é a letra menor. Jesuína Santa Cruz. Será que é Cruz, vírgula, Jesuína Santa? Não. Santa Cruz é formado com o sobrenome São Santo e Santa não separa. Santa Cruz não pode separar. Santa Cruz, vírgula, Jesuína. Tá bom? Antônio Teixeira é Teixeira, vírgula, Antônio. Pronto. Agora você tem que parar para pensar. Um começa com a letra O, com a letra S, V, S, T. Qual é o primeiro? Começa com a letra O. Concordam, pessoal? O primeiro é o Ouro Preto? É. O primeiro é esse aqui. Primeiro vai ser a letra A. Começa com a letra A. Já acabou a questão, ó. Porque o primeiro que vai entrar é esse aqui, que começa com a letra A. Sabia? Porque, olha, esse Ouro Preto começa com O. O, P, Q, R, S, T, U, V. O é o primeiro. Aí depois, qual é o próximo? Quem é o segundo? P, Q, R, S, T, U, é o S. Só que tem o Silveira Neto e o Santa. Quem vem primeiro? S-A ou S-I? Claro que é S-A, segunda letra. O A vem primeiro que o I. Então, o Santa Cruz aqui, tá, pessoal? O Santa Cruz aqui, ele é o segundo. E claro que o Silveira aqui é o terceiro. É o terceiro. Pronto, agora falta o Villa-Lobos, que começa com V, e o Teixeira. S-T-U-V. O Teixeira vem primeiro, então. O Teixeira aqui é o quarto, e por último é o Villa-Lobos, que é o quinto. Então é A, olha aqui. A, que é o primeiro, A. Depois é o segundo, que é o D. Depois é o terceiro, que é o B. Depois o quarto, que é o E. E por último o quinto, que é o C. Só pode ser letra D de doido, né, pessoal? Como diz a professora Yara, de língua portuguesa, maravilhosa aqui na nossa equipe.
Eu trouxe mais uma questãozinha aqui que não é da banca, mas só para poder, eu sei que vocês ficaram com vontade de fazer mais, trouxe mais uma aqui, tá? De uma outra banca, nem até tirei a banca e escrevi teste de fixação. De acordo com as regras de alfabetação, qual que está incorreto? Vamos lá. 7º Congresso Nacional de Arquivologia. Fica Congresso Nacional de Arquivologia 7º, tá certo. Paulo Mendonça Júnior. Júnior, vírgula? Ah, Petrônio, é brincadeira. Não pode ficar Júnior, vírgula. É Mendonça Júnior, vírgula, Paulo. Acabou a nossa questão, né, pessoal? Essa é a questão. Ele disse que Paulo Mendonça Júnior fica Júnior, vírgula, Paulo Mendonça. Não. Olha, prefeito Jabes Ribeiro. Fica o quê? Ribeiro, vírgula, Jabes e prefeito entre parênteses. Tá certo, é o título. Ricardo São Paulo. São Paulo não separa. São Paulo, vírgula, Ricardo. Heitor Vila Lobos. Vila Lobos tem hífen e não separa. Vila Lobos, Heitor. O único errado é o Mendonça Júnior, que ele colocou apenas Júnior. Tá, pessoal? Mais uma vez te lembro que dá tempo e vai fazer toda a diferença se você entrar no nosso time. Vem para a Loja do Concurseiro. Entra lá, lojadoconcurseiro.com.br e faz a tua matrícula. Vale a pena. Pessoal, fique com Deus, de coração, e até a próxima dica. Tchau!